Maravilha, maravilha, maravilha. Um forte abraço para você, meu caro aluno fofístico, minha cara aluna fofística. A partir de agora, aula de literatura, professor Fernando Melo, carinhosamente chamado de Fofinho. Sem delongas, já vamos direto para a literatura contemporânea, que é o concretismo. A literatura contemporânea que vai nos trazer, a partir dos anos de 1950, um novo formato, um novo estilo do cenário literário e artístico no Brasil, semelhante ao que aconteceu diante do academicismo versus o modernismo e a mudança de paradigmas de postura, a mudança do cenário intelectual, do conteúdo, a democratização da arte, diga-se de passagem, com o modernismo, e aí tirando o conservadorismo, a característica retrógrada arcaica que pertencia à visão das escolas literárias passadas. Então o concretismo ele vem com esse caráter revolucionário também, principalmente no formato da poesia. É isso que nós vamos ver a partir de agora. Cola com Fofes, que é sucesso! Vamos lá! A poesia da década de 50. É importante que vocês observem esses três escritores aí. Haroldo de Campos, Augusto de Campos, que são irmãos, e Décio Pignatari. São os três grandes nomes do concretismo. O concretismo, ele na verdade, vai ter como finalidade ou característica refletir a modernidade, o momento atual, que é a década de 1950. Dentro disso, dentro do país, iniciava-se um processo de industrialização acelerada, que foi o grande impulso para uma urbanização declinada, uma urbanização desorganizada. A indústria, ela atraiu muita gente e as pessoas começaram a morar nas proximidades da cidade e com isso desordenou tudo e hoje tem esse caos que a chuva proporciona, por exemplo, devido ao quê? Ao crescimento desordenado nas cidades. Foi a partir daí. E a vida urbana passou a ser ameaçada. Essa vida urbana hoje que lida com diversos fatores que incluem inclusive a falta de mobilidade urbana. O concretismo em si ele começa a partir do ano de 1956. E aqui nós temos algumas características básicas da poesia concreta, que é o que nós estamos observando. Ela vai se voltar para a geração de 22 devido a esse caráter de quebra, de ruptura, de romper com paradigmas, romper com o cenário habitual da poesia, o cenário habitual da arte, e implementar um novo conceito, um novo cenário, um novo paradigma dentro da temática voltada à literatura e à arte a partir de 1950. Há uma valorização da forma e da comunicação visual. Esse ponto aqui, gente, é um ponto decisivo. Eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nesse termo aqui, ó, comunicação visual. Por quê? Porque o visual vai se sobrepor ao conteúdo. O visual vai estar acima do conteúdo. O impacto que o conteúdo gerava, ele agora será substituído pelo impacto que a primeira vista proporciona. Recusa a poesia tradicional, então todo aquele viés do lá no soneto eu tenho 2 quartetos e também 2 tercetos. Não, isso daí vai ser quebrado, vai ser rompido e a poesia tradicional ela vai ser deixada de lado para um novo estilo, um novo cenário dentro do viés artístico literário concretista. E vai explorar as diversas possibilidades de espaços visuais e também a palavra em seus vários níveis. E aqui nós temos um exemplo aqui para você lembrar. Esse é um macete que eu chamo de plano piloto para a poesia concreta. Verbo vocovisual. Verbo vocovisual. O verbo é a palavra, é o sentido, o significado, então é o aspecto semântico dela. O oco tem a ver com a sonoridade, vazio. E o visual, como vocês já sabem, que é a principal temática da poesia concreta. Então, o sentido, o significado, a produção sonora, que é a fala, que tem a ver com o oco, e o visual, que é o sentido de demonstrar essa realidade. Então, verbo e vocovisual, essa palavra vocês não podem esquecer, porque é o resumo básico do que a poesia concreta vai nos mostrar. A poesia ela se transforma em objeto, e ela torna o poema uma realidade à vista de quem vai fazer a leitura dela. E aqui nós temos alguns exemplos de poesia concreta. Destruição total da forma do soneto, das rimas, da métrica. E aqui você tem o poema Xícara, por exemplo. O formato daqui é de uma xícara, não é isso? E aqui é a fumacinha, como se fosse do café, ou do chá, ou do líquido que você está tomando na xícara, tá?
E aí diz aqui, ó. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente, pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Que realmente para quem gosta de café é fantástico. Então observem que você explora o verbo vocovisual, tanto o espectro semântico, que é o sentido da palavra, quanto a sonoridade que ela exerce, como também todo o formato, todo o aspecto visual. Então, destruindo totalmente o viés tradicionalista que a poesia proporcionara. E aqui você tem um quadrado, esse quadrado é como se fosse um labirinto, e começa com poesia em vermelho, depois o nome poesia ganha diversas tonalidades, e depois transforma-se em arte. É justamente o sentido da poesia. Em diversas situações, mas que no final tudo isso pode ser classificado como arte. A arte da palavra, mas a palavra sendo explorada nos diferentes sentidos ou significados. Maravilha! Aqui tem uma característica interessante, gente. Que essa vai ser a atividade de vocês, tá? Essa atividade vocês vão publicar, é uma questão discursiva, é uma questão subjetiva, que vocês vão falar sobre essa obra aqui, ó, concretista. Essa aqui que eu estou circulando com vocês, tá? Que é o formato de uma mão, tá certo? O dedo indicador. E aqui é o formato de um lábio. A priori, um lábio que seria com batom, porque cálice, que é o verbo em questão, está em vermelho. A mão ela é formada através de duas expressões. Sim, senhor, não, senhor. Sim, senhor, não, senhor. Então, observe que dentro da tonalidade do que a obra está proporcionando, ela tem vários sentidos do significado. Aqui, ó, várias formas, através dessas duas expressões. Sim, senhor, não, senhor. Sim, senhor, não, senhor. E o dedo indicador é como se tivesse cálice. Então, isso aqui, gente, é a forma que vocês têm de observar como era o comportamento da mulher antes e o comportamento da mulher na atualidade. Então, queridos, observem, por gentileza, e escrevam essa resposta falando o que vocês entenderam aqui e fazendo uma alusão, fazendo um comparativo do que era e do que é hoje, tá? Com relação ao sexo feminino, tá? Não é difícil, bem fácil diante das aulas que nós já tivemos. Dá para você desenrolar tranquilamente. E aqui nós temos uma questão interdisciplinar, que aqui na verdade são dois triângulos retângulos, né? Estão vendo? Com a palavra terra. E a importância desta. E aqui é uma separação. Terra maior, terra menor. O resto vocês entendam, porque é bem interessante. Apesar que aqui vocês têm, ó, essa divisão. Então a poesia concretista é uma poesia que vem para revolucionar todo o sentido tradicional que a poesia apresentara. E esse sentido é importante, é pertinente, por quê? Porque ele nos vai mostrar, inclusive, o aspecto hoje do marketing, da propaganda. Perceba que a poesia concretista, ela vem antes do golpe de 64, mas ela dá um novo sentido e significado para as temáticas sociais, por exemplo, como essa atividade que vocês vão fazer da mulher. Então, tentem observar isso daqui, tentem fazer essa atividade, ó, da poesia concreta. E nós praticamente já iniciamos o término da literatura da terceira série. Consequentemente, ao terminar, a gente faz a revisão geral com os conteúdos do primeira, segunda e também, de novo, da terceira série. Estou parando por aqui a aula, tá? Na próxima semana a gente vai começar daqui, dar continuidade, inclusive eu lendo algumas respostas diante dessa temática aqui da atividade feita através da poesia concretista Cálice, se senhor, não senhor. Beleza? Um abraço, galera. Deixa eu voltar para cá. Deus abençoe a todos. Terceirão, mantenham o foco. Mantenham-se fortes. Vocês vão, daqui a pouco, no fim do ano, tá fazendo Enem, tá fazendo vestibulados particulares. Então, não percam o foco. Eu sei que é um momento que a ociosidade faz a gente, às vezes, não ligar tanto para as coisas, mas vocês ainda são a turma modelo. Então, vocês não percam o foco para que no final dê tudo certo. A palavra de Deus nos diz isso, que o fim das coisas é melhor do que o seu início. Beleza? Beijão, terceirão. Tchau, galera.